E o Chega não tem receios de prejudicar as contas públicas dando um aval a uma medida deste género? Não. Olá, primeiro muito boa noite a todos. Não tenho medo nenhum. Até porque, vamos lá ver, este PTRR que foi apresentado pelo Governo, sempre num grande número de comunicação, o Governo gosta muito de comunicar, não é mais do que um plano de intenções. Um conjunto de intenções, com calendário vago. Bem sei que tem umas medidas de curto prazo, tem outras de longo prazo que vão até 8 anos, mas de uma forma muito objetiva, nós, depois de ouvir aquela apresentação, depois de conhecer o que nos traz, ficamos com muitas dúvidas do que é que isto vai resolver a vida das pessoas. Amanhã há nova reunião, porque é que vieram já hoje anunciar que pagariam o layoff a 100%? A questão do layoff a 100% é uma questão muito simples. O Governo, num primeiro momento, disse que iria pagar o layoff a 100%. As pessoas que ouviram aquilo, que vivem em situações de calamidade, do ponto de vista de empresas que estão hoje a atravessar graves problemas, ouviram aquilo. E depois o Governo não pode, num momento, vir dizer que vai fazer um layoff a 100% e depois, no segundo momento, vir reduzir. Não se pode fazer isto na crise. Não se pode fazer isto. E depois também dizer que uma medida como o layoff é uma medida económica que tem um objetivo de ser preventivo para a economia. No fundo, o que pretende é salvaguardar o futuro de um conjunto de empresas. Empresas essas possam continuar a manter empregos, empresas essas possam continuar, no futuro, a contribuir de uma forma muito positiva para a sociedade, para o consumo, para um conjunto de coisas. Portanto, vir aqui dizer que esta medida é irresponsável é uma medida económica, é uma opção. É uma opção. E o Governo, no primeiro momento, achou que era essa a melhor opção, porque o anunciou. E depois, se calhar, fizeram contas, fizeram prioridade, definiram prioridades e se calhar as prioridades são outras. Mas, para nós, é claro, a prioridade é ajudar as pessoas, é ajudar as empresas, a prioridade é ajudar quem precisa neste momento. E é 100% que o Partido Socialista está disposto a votar ao lado do Chega? Porque é evidente, eu não vou prolongar muito esta matéria, porque eu acho que todos os portugueses que me estão a ouvir compreendem isto. O layoff a 100% foi uma experiência muito bem sucedida durante a Covid. E porquê que foi bem sucedida? Por uma razão muito simples. Nós dissemos nessa altura que era muito importante preservar a atividade económica. E a única maneira que tínhamos de preservar a atividade económica era preservar as empresas. Como é que se preservava as empresas? Garantindo que o emprego lá estava. E, portanto, nós estamos perante uma situação que não é daquela dimensão, não tem aquela gravidade, mas nós estamos numa situação, sobretudo no centro de Portugal, em que, eu diria, entre 15% a 20% do PIB está ali, em que existem para aí 40 ou 50 mil empresas, em que é preciso preservar aquela atividade económica para quando for possível, poderem, obviamente, arrancar e poder produzir riqueza, é absolutamente indispensável ajudar os empresários a pagar os salários às pessoas. Por um lado, a garantir que as empresas se mantenham e, por outro, a garantir salários às pessoas. E espera que haja essa exigência por parte do Presidente eleito com este plano do Governo? O Presidente eleito acho que não tem nada a ver com este assunto. O Presidente eleito tem outras funções, não as funções executivas. Mas quando estiver no ativo? Bom, mas não pode fazer essa exigência ao Governo? Eu acho que o Presidente eleito pode sempre ter uma magistratura de influência. Ou não espera isso de António José Seguro? Eu espero que tenha aquela magistratura de influência que o Presidente deve tê-la, não é? Quer dizer, a olhar para o país e perceber aquilo que é verdadeiramente relevante e aquilo que são as preocupações. Eu não exijo que o Presidente eleito, o António José Seguro, se substitua ao Governo. Isso não me parece ser a sua função. Agora, obviamente, a sua função é fazer aquilo que eu disse, magistratura de influência, poder, de alguma maneira, dizer aquilo que são os caminhos certos para o país. E o caminho certo para o país, neste momento, é, de facto, olhar para as consequências daquelas tempestades, os problemas que as pessoas têm, há pessoas que estão a passar dificuldades, há pessoas que ainda não têm luz, é absolutamente inaceitável. Como é que nesta altura há pessoas que não têm eletricidade em casa? E, portanto, inaceitável com a destruição das redes elétricas que houve? Será que é mesmo inaceitável? Temos a noção dos danos? Nós temos que refletir sobre isto, Bárbara. Ou seja, nós temos que refletir como é que um país, depois de uma tempestade desta natureza e com esta dimensão, ainda não conseguiu resolver a milhares de pessoas. Com esta dimensão. De pessoas. Isto tem que ser resolvido e, portanto, estas são urgências importantes e eu não compreendo que um plano desta natureza ainda vai fazer uma auscultação, um plano que pretende resolver problemas urgentes das pessoas, ainda vai fazer uma auscultação da sociedade, dos partidos, etc. Aliás, eu não sei como é que um partido analisa um plano daqueles que não tem envelope financeiro, não sabe quanto é que custa, não sabe quanto é que vai começar, não sabe absolutamente nada. Aliás, eu quero dizer à Bárbara o seguinte, eu lembro qual é a data que está lá no... É 13 de março, é 19 de março. É 19 de março, ou seja, eu desconfio que em 19 de março não decidimos nada, vai ser umas conversas em
em que não vai acontecer absolutamente nada. E, portanto, eu lamento Só esta se a oposição não for séria nesse diálogo. Eu lamento se não for séria nesse diálogo e não quiser contribuir e construir... O plano é vazio. O plano é um monte de generalidades e não vai concretizar absolutamente nada. Eu quero só fazer um comentário a isto que o Sr. Deputado Carlos falou, a dizer que é um programa vazio e com falta de conteúdo. Mas a verdade é que se o Governo tivesse apresentado um programa fechado, calendarizado, com as suas prioridades, sabe qual é que seriam, porventura, enfim, os comentários destes meus colegas de bancada? Não. Seriam que estamos a falar de um Governo centralista, de um Governo arrogante, um Governo que não quer ouvir as oposições, que quer impor a sua posição. Agora veja-se, espasme-se. Afinal, este Governo já não está a querer impor a sua posição. Mas até o próprio Sr. Deputado Carlos disse que afinal quer impor, depois não quer impor. O problema é que o Governo não tem posição. O Governo tem posição, está a mostrar iniciativa e quer auscultar os partidos da oposição, quem está no terreno, quer perceber efetivamente quais são as prioridades, e vamos lá ver, dentro de todas estas áreas, porque souberam dizer que há estas calendarizações, mas não souberam dizer para que é que servem estas calendarizações. Portanto, é até ao final de 2026. E depois há outro ponto muito importante, que é este programa tem 3 pilares importantíssimos, que é a recuperação, que aliás são medidas que estão, muitas delas, já em concretização, portanto se falam de que não há medidas concretas, há essas medidas que estão em curso e aliás as pessoas já estão a receber, e as pessoas já estão a receber os pagamentos. Recuperação, e, portanto, o segundo e o terceiro. O segundo é a resiliência, portanto precisamente para o futuro, para preparar Portugal para a ocorrência futura de fenómenos extremos, como os incêndios, secas, tempestades, enfim, que é sentada não só centrada nas infraestruturas, na capacidade de planeamento, prevenção, adaptação, incluindo nos vários planos hídricos florestal. Portanto, o que os senhores me estão a dizer é que não querem fazer nada e vamos continuar com os planos que temos, com a burocracia que temos, vamos manter o que está tudo ótimo. E não pagando o layoff a 100%, medida que de facto foi muito útil durante a Covid, Bárbara. Não fica o Governo novamente com uma imagem de um Governo insensível perante a tragédia que não fica de todo. Essa decisão ainda não foi mas está aqui a admitir que pode vir a ser paga 100%. Não estou a admitir absolutamente porque nada. Porque há pouco ouvimos o deputado Carneiro a pedir prudência à oposição em relação a esse assunto. Eu não estou a admitir absolutamente nada. Eu estou a dizer que esse assunto vai ter que ser devidamente analisado quando tivermos todos os dados em cima da mesa, que ainda não temos. E teme de alguma forma que o Chega deixe de ser um parceiro do Governo e que agora o Partido Socialista seja parceiro preferencial, ou vamos ter mais parcerias Chega-Partido Socialista do que propriamente Chega-PSD? Não temo nada disso. A posição do Chega vai continuar a ser a que sempre foi. Vai estar do lado da razão e do que acha correto em cada momento. Porque, repare, a Bárbara e o Governo ficam muito incomodados com o facto de haver algumas críticas a este anúncio do PTRR. Mas, curiosamente, o atual Ministro das Finanças, quando estava na oposição e quando o PS apresentou um programa, um fundo, o que disse foi como é que temos um fundo sem conhecer o valor, sem conhecer os prazos, portanto, as mesmas críticas. Portanto, as coisas não podem valer de uma forma quando estamos na oposição e de outra quando estamos no poder. O que é que diria o Ministro Miranda Sarmento ao Ministro Miranda Sarmento de hoje? O que é que diria? Se calhar não conversam. Há aqui um problema de comunicação entre os ministros. Não sabíamos era que o próprio ministro não conseguia falar consigo próprio, porque o que ele esperava do governo do PS não é capaz de apresentar aqui no governo do PSD. E isto aqui é um grave problema. Aqui a questão do layoff é uma questão tão simples, porque repare, hoje em dia, quem trabalha, quem tem empresas, o que precisa é de ajuda. E o que é que pode ser ajuda para manter aquela empresa e para manter que a pessoa possa continuar a sobreviver? É ter o seu salário. O Governo já fez até comentários muito desagradáveis sobre salários no meio desta crise. Mas o mecanismo do layoff é um mecanismo que ajuda diretamente as empresas. Porque, repare, uma empresa industrial que tenha que estar parada, e muitas naquelas zonas estão paradas, que ajuda é que precisa? Precisa de um layoff a 100%. É isto que precisa, para que no momento que houver recuperação, possa continuar a operar, possa continuar a gerar valor. E o que nós vemos é esta insensibilidade, de querer ajudar aqui com planos, com projetos, num país das maravilhas, e há um país real. E o país real precisa desta medida de layoff. E o país real não teme um orçamento. Se houver orçamento retificativo, o Partido Socialista deve avisar logo que vai deixar passar esse orçamento retificativo? Claro, se houver orçamento retificativo no quadro desta emergência que o país teve, é evidente que o partido deve criar condições para aprovar. Não haverá crises depois com este orçamento não tem condições para fazer isso e o país não precisa disso e o povo não está à espera disso. O Governo não teme nenhum orçamento retificativo. Não há problema nenhum em haver um orçamento retificativo. Acho que isso não está em cima da mesa, honestamente. Ainda não, mais uma não vez é muito prematuro. Quanto é que custa, portanto, não há orçamento estamos aqui e sabemos, alguém sabe a quantidade dos prejuízos, nem os senhores saberiam se lá estivessem, portanto. Isto é preciso tempo e sim, é preciso ter muita ponderação e não falar como se isso fosse um assunto em que os senhores tivessem primeiros dados do que este Governo está a ter. Um orçamento retificativo, Miguel Cortegal, para avançarmos para a Ucrânia? Não sei se acho que tem algo a acrescentar Chega, tem disponibilidade para
para analisar e, portanto, não vai criar uma crise num momento como este ou numa ferramenta que é importante e é necessária para a recuperação, naturalmente. Olha, hoje comemoramos aqui 4 anos de... Comemoramos, não. Assinalamos 4 anos desta triste guerra que temos na Europa. É verdade que podemos ir no caminho perguntar se a Europa podia ter feito mais. Era como dizia o Carlos, podia, se a guerra já tivesse acabado, era este cenário que se esperava. Mas a Europa teve aqui um papel de auxílio e esse papel foi verdadeiramente importante. Portugal fez a sua parte, mas toda a Europa teve essa parte. Mas aqui na diplomacia económica e política que poderia e que poderá ajudar a resolver esta situação, a Europa ficou sempre um bocadinho aquém. Ficou um bocadinho aquém do seu trabalho. Porque há sempre muito complexo ideológico, misturam-se aqui um conjunto de coisas. E a Europa está muito tomada por complexos ideológicos. Depois dificultam... E posição, se calhar, subalterna em relação aos Estados Unidos? E uma posição muito subalterna. Mas é a Europa que se coloca nessa posição. Repare, quando a guerra arrancou, e nós todos ficamos chocados com o que estava a acontecer, as próprias Nações Unidas demoraram 2 meses. O secretário-geral das Nações Unidas demorou 2 meses a reagir. Toda a gente demorou muito a reagir. Se calhar se tivesse havido uma intervenção rápida, sem complexos ideológicos, efetiva... Mas as decisões têm que ser tomadas a 27, na verdade. E na verdade, agora estamos perante um impasse em relação àquele que é mais um pacote de ajuda de 90 mil milhões de euros. Acha que Viktor Orbán faz bem em apresentar as exigências que apresenta e acabar por bloquear um acordo que, na verdade, já tinha sido atingido em dezembro do ano passado? Olha, nós não podemos continuar... O auxílio é fundamental. E o auxílio que a Europa fez e faz é muito importante. Mas, de qualquer maneira, não podemos continuar com auxílio infinito, porque depois a própria Europa não terá capacidade disso. Portanto, não devemos avançar com estes 90 mil milhões. Não, e portanto, o que Viktor Orbán também diz... Não devemos avançar com os 90 milhões. Devemos avançar. Devemos avançar com o apoio que o povo ucraniano precisa e o apoio que o povo ucraniano precisa para construir ou reconstruir o país. Agora, também temos que ser exigentes. Temos que ser exigentes. E o que é que se deve exigir em troca? Porque, repara, a Europa não tem apoiado. Num primeiro momento, apoia-se. É isso que se faz. Num segundo momento, tem que se continuar a apoiar porque a guerra ainda não terminou e há muito a fazer no país. Mas temos que, naturalmente, ser exigentes. Temos que ser exigentes na fiscalização de como é que o dinheiro é gasto, como é que o dinheiro é investido. Há muitos temas que têm sido levantados. Não será exigência suficiente a Europa não enviar tropas para o terreno e estarem apenas os ucranianos a combater a guerra? Certo, mas isso são opções políticas. Isto são aqui opções políticas. Mas o que nós estamos a falar é que nós temos que ser, de uma forma muito clara, nós temos que ser sempre exigentes e rigorosos com todos e quaisquer apoios que se der. E é isso que Viktor Orbán também penso que diz. Veremos.